Eu queria começar perguntando para vocês se a poesia marginal ela dialoga com a poesia tradicional ou tem algum tipo de barreira, tem algum tipo de resistência a isso, tanto para quem lê quanto para quem escreve. Tá, eu acho que dialoga sim. Na verdade, eu acho que marginal não é no sentido estético, não é no sentido de ser menor, não é no sentido de ser inferior a uma poesia tradicional. Só é marginal porque é uma margem editorial, porque é feita por pessoas que estão marginalizadas e marginalizadas no sentido geograficamente falando, no sentido de politicamente falando, no sentido de acesso. É uma poesia feita por pessoas que têm menos acesso à educação, enfim, a tudo que a gente tem que deveria ser garantido como direito, né? E menos acesso a editoras, e menos acesso a convites de festivais e assim por diante. Porém, eu não acho que ela perde em nada para a poesia tradicional, ou ela é aquém, ou ela é menor. Eu acho que ela só não dialoga porque quem é tradicional tem uma resistência em olhar para ela, mas não que ela seja, enfim, inferior. Eu acho que é só mais boa vontade em ouvir, em escutar, em querer conhecer. Ela não tem a necessidade de ter uma voz de resistência, propriamente dito uma função social. Ela é marginal pela própria estrutura de publicação, de divulgação. Exato, exato. Eu não acho que ela, assim, ela acaba tendo um viés mais político, ela acaba tendo um viés mais de contestação e um viés mais de, enfim, de resistência, porque ela é feita por pessoas que estão buscando esse espaço, que estão se colocando, que precisam militar por isso, enfim, que são coisas que são inerentes a nós brasileiros e momentos que a gente passa politicamente, enfim. Então isso é presente na literatura porque são coisas que a gente está vivendo, são espaços que a gente está buscando, mas não é uma obrigatoriedade, não precisa ser necessariamente uma poesia de militância, ela pode ser uma poesia de amor, ela pode ser uma poesia, enfim, de coisas abstratas, ela pode ser uma poesia sobre tudo e ela vai ser uma poesia de qualidade. A gente tem que falar sobre isso. O ano passado eu fui no festival literário e aí o sueco que estava lá competindo, ele falava sobre supermercado, porque que problema que o cara tem na Suécia? Nenhum, né? Uhum. Então, e aqui no Brasil a gente fala de genocídio da população negra, de feminicídio, de racismo, enfim, de assuntos que são urgentes, de política, de assuntos que são urgentes. Então é uma tendência que se fale das suas urgências também, né? Eu entendo assim. Luz, a poesia, você acha que, para mim, eu que sou leitor de poesia, eu conheci a poesia marginal nos saraus, né, que o mercado independente é forte. A poesia, ela é dolorida para quem lê e para quem escreve. Como que você vê a poesia na sua vida hoje? Eu quero que daqui a pouco você fale um pouco do Islã. Como que você vê a relação da poesia com a dor? A poesia, falando exatamente por mim, sendo quem eu sou, embora eu nem preciso falar quem eu sou, tá estampado que eu sou uma mulher negra e sou da periferia, então ter dores é inerente à minha personalidade, à pessoa que eu sou. Então, muitas dessas dores, elas se encontram em versos dos meus textos, assim. E a poesia, ela veio muito nesse lugar de cura, né? Então, eu sinto que quando eu falo sobre as minhas dores, e principalmente quando essas dores, ela reconhece uma outra dor, né, igual ou semelhante, é como se eu partilhasse essa dor com alguém e eu descobrisse que eu não estou sozinha. Então, a dor de ser assediada num transporte público, e aí eu coloco isso num texto, e aí uma outra mulher lê isso e se identifica, é como se eu percebesse que eu não estou sozinha, que esses problemas eles não são só meus, e aí é um dos lugares onde a gente também encontra força para fazer disso revide. Então a poesia ela vem nesse sentido de se tornar revide. Então a gente sente a dor, a gente transforma isso em texto, e esse texto ele pode ser só um texto para falar sobre a dor propriamente dita, como pode ser um revide. Então tá, vocês fizeram isso, mas é isso também. Então eu devolvo isso. Então a poesia ela vem meio como uma afronta, uma devolutiva, assim. É doloroso escrever. Eu tava relendo, assim, os textos que eu fiz, e aí, dentre as últimas leituras mesmo, assim, é como se não tivesse outro caminho, assim. É doloroso no sentido, porque às vezes até quando é uma questão positiva, assim,
Mas isso de escrever, eu, Luz, assim, é muito louco, porque às vezes eu não quero escrever, às vezes eu quero fazer outra coisa, às vezes eu quero sair, eu quero, sei lá, tomar um sorvete, eu quero assistir televisão, mas a escrita, ela pede pra vir, sabe, assim. A gente estava falando agora há pouco, né, para o pessoal de casa saber, a respeito da... Você falou da estética da poesia marginal, que ela não é pela forma, mas sim pelo todo o contexto Sim. editorial, independente. E é um cenário mais comum na periferia. Sim, né? sim. A gente fala das desconstruções hoje e a gente fala da voz da periferia, a poesia como voz da periferia. A poesia, a periferia já tem a sua voz. Roberta Estrela Dalva, na Flipostos, ela comentou isso, ela falou que na verdade a voz ela está aí e que precisa de ouvintes, né? Como que você vê isso, esse cenário, você que é uma estudiosa aí da área? Tá, na verdade a estudiosa é a Roberta, né? A gente só só nada. copia ela, brincadeira. Mas, e eu concordo muito com isso, quando a primeira vez que eu ouvi ela falando isso, já era um incômodo meu também, isso da gente usar, tipo, vamos dar voz à periferia. Não que eu nunca tenha usado, porque eu já usei esse tipo de expressão, assim como ela, e a gente vem, de fato, se desconstruindo nesse sentido. A periferia sempre teve voz. As pessoas, as mulheres sempre tiveram voz, as mulheres negras sempre tiveram voz. O que acontece é que as pessoas não são ouvidas, não para-se para ouvir o outro, e isso é cada vez mais constante, né? Não para-se para ouvir, para olhar no olho, para ter um momento de troca. Então, quando ocorre um sarau ou um slam, que é um campeonato de poesia, você para ouvir as pessoas. E isso é raro, né? E talvez por isso chame tanta atenção. Talvez por isso seja uma crescente no cenário brasileiro de poetas e poetas periféricos, porque são momentos onde a gente pode encontrar essa troca e são momentos onde a gente pode se ouvir, né? A Roberta fala muito isso e eu compartilho muito dessa reflexão também. A gente pode se ouvir, né? E a gente se ouvir é tão maravilhoso porque a gente não faz mais isso, não existe mais esse costume, né? Ele é cada dia mais raro. A gente se fala por e-mail, por WhatsApp, enfim, por aplicativos 1000, mas a gente não para olhar no olho, para trocar, para construir relações, para construir, enfim, né, laços com as pessoas. Luz, você foi a vencedora aí do Campeonato Brasileiro de Poesia Falada 2016, a primeira mulher, né? E vai representar o Brasil hoje, esse mês de maio agora, né? Na França. Queria que você falasse um pouco o que é o slam, como que surgiu, porque como a Jéssica falou, a gente que está no meio, a gente sabe muito bem e ouve falar de slam, mas a pessoa de casa quer saber, quer ver, quer montar um slam. O que é isso, como que funciona e como que foi sua trajetória até chegar aí a poder agora representar o Brasil lá fora? Eu não sou a primeira representante do sexo feminino do Brasil, né? Teve uma primeira poeta na qual eu não me recordo o nome, certo. E em 2011 foi a Roberta Estrela Dalva. Eu sou a primeira que ganha o Slam BR, né? Ou seja, no modo de competição eu sou a primeira, né? Porque a Roberta, a primeira poeta foi a convite, a Roberta também algo em torno disso. E aí a Roberta Estrela Dalva participou, gostou e trouxe o movimento de slam para o Brasil. E aí desde então já começaram a acontecer competições. Inicialmente era só o Zap, então quem ganhava o Zap já ia para a França. Aí depois rolou o Slam da Guilhermina, que foi o segundo slam. O finalista do Slam da Guilhermina junto com o Zap, aí já foi. Aí num outro momento já houveram 4 slams e aí foi indo. O ano passado, juntamente comigo, eram 29 finalistas, né? E foi muito louco, assim, porque em 2015 eu queria ganhar de qualquer jeito, eu participei de muitos slams durante o ano, assim, participei de muitos, fui finalista em vários slams, assim, em vários mesmo, assim, porque foi muito do que a Jéssica falou, a gente vai indo em todos. E eu acabei conseguindo vaga em muitos slams, e eu não passei nem de fase, assim, o número de competidores era menor, era um único dia e eu não consegui passar de fase, né? E aí, de repente, 2016, ano passado, eu me vejo assim, muito focada no teatro, né? Eu ingressei num coletivo teatral, mas eu, apaixonada por poesia, continuava participando do slam. Não fui mais por uma questão de tempo mesmo. Uhum. E aí, de repente, eu consegui vaga em alguns slams, e aí, de repente, eu fui na final
do Slam da Roça, que é um slam em Franco da Rocha, lá em São Paulo. E ganhei, assim. Eu fiquei muito surpresa, porque eu achei que eles... Sei lá, achei que a torcida ia fazer com que alguém de Franco da Rocha ganhasse. E aí eu ganhei, e aí eu fiquei muito surpresa, assim. E eu falei, já que eu ganhei, então vamos fazer tudo certo, né? Do jeito que dê pra fazer. E aí foram 3 dias de competição. E aí foi muito... Foi muito grandioso, assim, no sentido de... Quando aconteceu a final e a Roberta Estrela falou Luz Ribeiro é a nova campeã do Slam BR, é muito mágico, assim, porque foi infração... Foi em minutos, assim, que eu saí de onde eu estava e eu fui até o palco. E é a trajetória, minha trajetória dentro do slam, minha trajetória quanto poesia, porque eu comecei a escrever desde que eu fui alfabetizada muito cedo. E aí, todos os nãos que eu tinha recebido, né, quantas vezes eu me sujeitei a trabalhar de coisas que eu não me enxergava ali. E aí foi o ano onde eu decidi abrir mão do emprego para ficar fazendo teatro, fazendo poesia. Então, para mim, foi o fechar do ano mesmo, assim, né? Luz, eu quero pedir para você declamar alguma coisa pro pessoal lá de casa ver. Sou mulher de papel. Me compõe celulose e celulite. Me derreto fácil, me arremesso frágil, me quiseram ágil. Eu leito, tento. Sou mole, de iguais peitos flácidos e seio farto, outrora plácido, hoje turbulento. Minhas estrias são mapas que não levam a lugar algum. São marcas de uma cansável aceitação de quem ousou caber nos incabíveis. 38, liso, moda, mídia, média, fracasso. Eu não me caibo, meu mundo é vasto. Número 44. Amorenaram-me e eu amornei. Queriam-me quente, mas sou ardida. Instantaneamente, em 3 minutos, fico fria. Vê? Punho de aço, cabelo em riste, o abraçar insiste, mas mudo fácil, solidão persiste. Como mulher, o meu papel deveria ser o de servir o meu esposo, deveria ser o de gerir 5 filhos, deveria ser o de criar os 5 filhos e ainda cuidar dos cachorros, deveria ser o de propiciar o gozo. Mas eu devo e não nego, e essa dívida é uma dúvida, e na dúvida eu deixo o pagamento em aberto. Não ando nas linhas, extrapolo as margens. Sou só papelote, rio ansiando amar. Em mim só o riso é frouxo, talvez os braços também. Deixo todo mundo escapar, permanece o que convém. As pernas são fortes, o chão é que me escapa. Com mania de voo, poemas dão asas. Minha gramática é sintomática. Não estou nos livros, por isso escrevo história. O passar do calendário demarca a minha trajetória. Sou mulher de papel, no papel e fora dele. Que meu pai Oxalá permita que eu seja também uma mulher de palavra. Lindíssimo. Show de bola. Para fechar, quero fazer uma pergunta rapidinho para você, Luz, no estilo Abujamra de ser. Luz Ribeiro, Eu vou passar por isso, mas... o que é poesia? Poesia. Poesia pra mim... Poesia é verbo. Poesia é verbo. Luz Ribeiro, o que é poesia? A poesia é verbo que não se conjuga só. Muito obrigado. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Luz. Obrigado.